Queridos companheiros, peçamos a Deus, nosso Pai Criador de tudo e de todos, que esteja conosco para mais uma leitura e reflexão de textos da doutrina espírita que tanto nos favorece para o nosso aprimoramento. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Consolador, por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Estamos na segunda parte e vamos ver o item 2, sentimento. Fala sobre a arte. A pergunta é a seguinte: 161. Que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse, entre aspas, mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o, entre aspas, médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então, esta primeira pergunta aqui, Emmanuel nos esclarece sobre a importância da arte, a importância de nos deixar sensibilizar pelo belo, que muitas vezes é o que é simples. E aqui nos esclarece também que todo verdadeiro artista seria o médium das belezas eternas, né? Das belezas ali da natureza, da construção, da criação de Deus. 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Então, os artistas podem sim ser missionários de Deus, uma vez que sintonizam com a grandiosidade de Deus e sua obra. Podem nos auxiliar a nos sensibilizar e a crescer, seja através da música, do vislumbramento das pinturas, das artes plásticas, como também da literatura. Então, que possamos nós, se não formos artistas, buscar essas obras que possam nos elevar, e os artistas ouvintes que possam estar sintonizando cada vez mais com Deus, com Jesus, para favorecer a si mesmos como a todos aqueles que vão se beneficiar da sua obra. 163. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características,
não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Então, aqui podemos compreender que um artista que hoje se apresenta ou apresenta suas obras divinamente, com certeza já teve o seu início em outras existências ali, né? E que possamos sempre nos voltar a buscar a aprender essa parte artística, se nós ainda não nos voltamos para esse lado, porque há de nos auxiliar muito a melhorar a nossa sensibilidade. 164. Como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Entendendo a vida pelo seu prisma real, muita vez desatende ao círculo estreito da vida terrestre no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo por que a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa apreender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Então aqui Emmanuel divide com a gente essa questão de muitas vezes esses gênios serem reconhecidos apenas após a sua morte, a sua obra ser reconhecida como de excelência apenas após a sua morte e no instante em que eles estão em vida não serem compreendidos muitas vezes. 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muita vez, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivo à liberdade quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Aqui podemos refletir que aquele que vem como artista com aquela sensibilidade, com aquela percepção acima do homem comum, pode muitas vezes, por invigilância também, por dificuldades morais, quais todos temos, direcionar, mal dirigir
a sua capacidade ali artística. 166. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis tão só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras algumas recordações da vida no infinito? As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim, recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas da terra. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõe o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde extraem eles o material necessário à construção espiritual de suas obras. Muito interessante essa resposta, porque ao admirarmos telas incríveis de grandes pintores, de literários incríveis também com as suas histórias, podemos ali agora reconhecer então que muitos podem ter ali vivenciado situações os quais imprimem agora na sua parte artística. 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões às ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Vejam que temos nessas músicas elevadas ali, música desses grandes artistas e compositores, um recurso para nos elevarmos. Muitas vezes no dia a dia, na correria, deixamos de ouvir essas grandes obras, que busquemos então essas grandes obras que há de nos favorecer a nos elevar ali às esferas, ao infinito ali, a nos sintonizar cada vez mais com o belo. 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranho à vida do planeta. Através dessa realidade podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes
às experiências expiatórias e purificadoras, e é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Vejam que o caminho de evolução através da arte fica aqui consolidado, o caminho que a arte tem e pode auxiliar, nos retirando ali das condições difíceis, morais em que nos encontramos. Então, resgate através da arte, essa espiritualidade superior auxilia sim desta forma também. 169. A emotividade deve ser disciplinada? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Então vejam que Emmanuel coloca aqui que mesmo esses homens de gênio, esses artistas incríveis, não devem deixar de vigiar, de orar, que podem ser ali envolvidos e levados a caminhos difíceis, né? De auto-obsessão, de brechas ali que abrem para influências outras, nocivas a ele próprio. Então, que sempre mantenha ali a fé e buscando os pensamentos elevados. 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Incrível essa pergunta e resposta, porque mesmo aqueles de nós que não têm ali aflorada a sua veia artística, haverá de conseguir sim desenvolver, e isso faz parte da nossa evolução. Então, para estarmos evoluídos, precisamos passar também pela arte. 172. Existem de fato uma arte antiga e uma arte moderna? A arte evolve com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que, se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém,
passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Então vejam que aqui Emmanuel deixa claro que existem desequilíbrios até mesmo nessa questão da arte e que isso decorre da nossa inferioridade moral muitas vezes. Então, que possamos nós pedir a Deus e a Jesus que nos auxilie nessa sintonia maior com o belo, com as obras de Deus, com a sintonia conosco mesmo como filhos de Deus, e ali buscaremos reencontrar e encontrar em nós e no próximo a beleza que está ali para nos auxiliar a progredir. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós, agora e sempre. Olá, amigos queridos! Vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e comecemos o nosso estudo com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações e livrai-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Bem-aventurados aqueles que são mansos. Nós estamos estudando as instruções dos Espíritos em relação a este capítulo. Hoje iniciaremos com o título Obediência e Resignação, de Lázaro, Paris, 1863. Então vamos lá? A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens, erroneamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então vamos entender esse trechinho, aqui bem no comecinho. Resiliência, resignação, obediência não significa ser dominado pelo outro, não significa deixar o outro fazer o que quiser com você, não é isso. Nós podemos sim ser enérgicos, firmes, termos ali as nossas vontades, baseadas, óbvio, no que é certo e correto, porém, termos amor, doçura e brandura no que falamos e no que fazemos, né? Por isso ele diz que, erroneamente, se confunde com a negação do sentimento de vontade. É como se, para praticar a obediência e a resignação, você tivesse que se anular. Não é isso. A obediência é o consentimento da razão, gente, da lei. A resignação é o consentimento do coração, né? Então a gente vê que a obediência está ali baseada na lei, na razão, e a resignação ali com sentimento, com a razão. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada.
assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Por quê? Porque quem é orgulhoso e egoísta só pensa em si mesmo. Então, como uma pessoa orgulhosa e egoísta vai obedecer à lei? A lei? Que lei? A lei de Deus. A lei de amar ao próximo como a si mesmo. De fazer o bem sempre. Por isso que ele nos mostra. Ou o covarde, aquele que acha assim, é mais fácil eu não obedecer nada, porque eu não tenho forças para isso. Não é bem assim. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, né? Da obediência e da resignação, desprezadas pela antiguidade materialista. Aí é colocado aqui que na época de Jesus, a antiguidade ali, né? Era materialista, né? Antiguidade materialista. Será? E hoje? Nós não estamos mais na antiguidade. Será que ainda somos materialistas? Jesus foi... Bom, esse é o trechinho que eu já li. Vamos lá. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista, que é obediência e resignação. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Então, novamente, né? Lázaro está falando ali, ele passou isso em 1863. E agora, em 2022, será que mudamos? Conseguimos já não sermos corruptos? E quando eu falo de corrupção, eu não falo dessa só que está na mídia. Eu falo daquela corrupção de querer passar na frente do outro, na fila do mercado, cortar fila ali para pôr gasolina, dar um jeitinho de passar pelo acostamento quando todo mundo está seguindo ali conforme diz a sociedade, para que se faça de forma correta. Ué, isso não é corrupção? Isso não é se deixar corromper quando a gente quer burlar aquilo que a gente sabe que é correto? Mas eu vou esperar tudo isso? Vou nada, vou dar um jeitinho de burlar a lei terrena, a lei humana, quiçá a lei de Deus, né? Quanto mais. Bom, mas vamos voltar à leitura? Essas colocações são apenas para que a gente pense, que às vezes a gente estuda o Evangelho e a gente pensa, nossa, antigamente, lá em 1800 e tralalá, Lázaro via isso, mas era tão longe, hoje em dia não existe mais nada disso. Vamos fazer uma reflexão e pensar a colocação de Lázaro aqui, assim como no outro item que era dele, a afabilidade e doçura, são exatamente para hoje. Se ele disse em 1863 e nós estamos em 2022, é porque carecemos de mudar muito ainda, né, meus amigos? Porque parece que ele está dizendo no dia de hoje, parece que foi uma psicofonia dada na casa espírita sábado passado, e não foi. É só, assim, os questionamentos nesse estudo do Evangelho, porque o Evangelho não é só a gente ler e nos colocarmos lá na antiguidade onde ele foi escrito e falando de outra antiguidade mais antiga ainda. É para a gente ver que o Evangelho sempre é atual e que através dele nós vamos lendo, e se buscarmos aqui no dia de hoje essas colocações que eram feitas lá, nós vamos perceber que ainda são atuais e que não está só lá no político, no que representa nosso país. Não, está em mim, está em você, está nas pessoas que nós conhecemos, nas pequenas coisas que nós fazemos. E é aí que nós podemos começar a nossa reforma íntima, a nossa mudança. Se eu já sei que é isso que está ali no Evangelho, como seguir de forma correta, então dia a dia eu vou tentando um pouquinho. E aí nós conseguimos, né? Vamos à leitura?
Veio no momento em que a sociedade humana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou vício a que devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito tempo depois dele, enquanto a atividade é uma reunião de esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Gente, quantos ensinamentos aqui neste trecho. Então, vejamos. Bom, uma das coisas colocadas nesse parágrafo é que a espiritualidade se faz presente para nos dar o impulso de que necessitamos para que avancemos. Então, meus amigos, confiança em Deus, não estamos sós. Eles nos colocam aqui, que estão ali, né? Somos os guias da humanidade em marcha. Então, eles estão para nos orientar, para nos ensinar a voltarmos ao caminho que Jesus veio, nos ensinou e esquecemos. Aí, olha aqui lá em cima um trechinho. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Lá em 1800 e pouco. E hoje em dia, como não está esse desenvolvimento intelectual, né? Nós vemos crianças aí, acabadas de sair das fraldas e sabendo manusear celulares, tablet, entendendo e aprendendo com uma rapidez imensa, com um cognitivo super avançado. Aí ele coloca que o vício é a indiferença moral. Também vemos isso, que pessoas com um intelectual muito avançado, o lado moral, muitos deles, não é generalizado de forma alguma, mas muitos se deixam cair pelo lado moral, pela indiferença, né? Do lado moral, daquilo que se prega como amor ao semelhante, à própria vida. Quantas são as pessoas que são tão inteligentes intelectualmente, mas que não dão valor à vida e por vezes acabam até diminuindo o trajeto da prova que tinham que passar buscando o suicídio. Então tudo isso ele nos coloca aqui. Aí ele nos fala do progresso. Temos sim que participar do progresso aqui da Terra, que hoje em 2022 é imenso. É tanta tecnologia as quais devemos aprender a usá-las. Porém, nós não podemos nos esquecer do progresso espiritual, dos aprendizados e do avanço moral. Nós temos que fazer com que tudo isso caminhe junto, nos aproveitarmos das descobertas tecnológicas, né, que faz com que o planeta siga avante e avance, mas caminharmos juntos no estudo, no aprendizado e na busca da melhora interior, como espírito que somos, que estamos ali buscando
a nossa melhora, a nossa renovação. Aí tem um pedacinho aqui que é colocado assim: infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. E aí? O que quer dizer isso? Infeliz daquele que tem preguiça de buscar o aprendizado, de se esforçar, de se melhorar e de ajudar na melhora do todo, do planeta, da sociedade, de tudo. Infeliz de nós, se nos colocarmos ali como, eu quero um barranco para ficar sentado e descansar. Por quê? Por que será ele diz isso, né? Será que estamos ou não sendo sacolejados nesses dias aí de 2022? O que vocês acham? Nós começamos, gente, lá em 2019 a sermos sacudidos. E até agora nós estamos ali por picos, né? Porque essa pandemia veio ali para nos sacudir, para nos fazer acordar, para vermos que melhor que passássemos presos dentro de nossa morada, com os nossos familiares, aprendendo um novo tipo de convivência e graças à tecnologia podendo ver-os de fora ali. Isso lá no começo, na época lá de 2020, aquelas épocas que tivemos que ficar, sim, sair de casa só para buscar o alimento. Tudo isso foi um tempo para pensarmos, aprendermos e mudarmos. Será que mudamos? Até hoje ainda tem os picos, tem hora que a Covid-19 está ali em alta e se alastra, de repente diminui novamente, e nós estamos tendo que aprender novos hábitos, novas formas de vivermos, de encontrarmos as pessoas e de agirmos, né? Nós tivemos que mudar as regras de convivência, usar as máscaras, e saber respeitar o outro. Eu não vou usar porque eu não gosto. E aí, estamos sendo resilientes? Estamos obedecendo? O que será que estamos fazendo? Será que nós estamos resistindo ou aceitando os ensinamentos que estamos recebendo da vida, com a vontade de aprendermos, nos melhorarmos, sermos ali os mansos, pacíficos, obedientes aos ensinamentos de Deus? O que será que estamos fazendo com esse tempo em que tivemos a graça de reencarnar, tempo de mudança para esse mundo de regeneração, de transição, né? Um tempo de transição. Então, quando ele coloca ali, forçosamente sua vontade rebelde, atingiremos com chicote, forçosamente sua vontade rebelde, com a dupla ação do freio e da espora. Quando ele fala ação do freio, puxando para hoje, né? Para o dia de hoje aqui, para o ano de 2022, nós podemos dizer que isso é ali a Covid-19, que de certa forma está ali nos redirecionando a como viver, como conviver. E a espora, que representa a espora? A dor. Mas nós já vimos lá no início, né, dos estudos, que a dor é uma bênção. No começo das instruções dos espíritos, ali com o título, deixa eu ver, a paciência, A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então ele teve tanta piedade de nós, que ao invés de mandar aquelas guerras sangrentas, com mutilações, guerra mundial, ele mandou de uma forma invisível, que atingiu sim, e como doeu, e quantas foram as perdas, as passagens de seres queridos para o lado espiritual,
mas nós que somos espíritas entendemos que tudo tem um porquê, que tudo é um ensinamento, um aprendizado, que nada acontece desde que não seja ali a hora e o momento. Então, o freio, passamos por momentos bem mais difíceis do que hoje, julho de 2022. Lá naquela época em que houve eu não lembro o nome, mas que tínhamos que ficar em casa, não podíamos sair, não podíamos visitar o pai, os irmãos, não podíamos ir à casa espírita receber ali aqueles ensinamentos que aliviam. Mas com a graça do Pai tem outro item que está nesse mesmo parágrafo. A tecnologia, as tecnologias as quais nós temos ali a oportunidade de estarmos aprendendo e utilizarmos para o nosso avanço, para o nosso estudo, né? Então, meus amigos, que nós sejamos resignados para aprendermos, que nós sejamos dóceis, que nós sejamos ali pessoas que compreendam que a obediência à lei do Pai é essencial para que busquemos, não egoisticamente só a nossa melhora, mas a melhora do mundo, para que nos modifiquemos e consigamos modificar também aqueles que estão à nossa volta. Como? Mostrando o dedo ali, impondo a ordem, como está lá no capítulo da cólera? Jamais. Não. Como está lá, dizendo daquele que não tem obediência e resignação? Não, não é isso. Que sejamos um modelo buscando a melhora e a reforma dentro de nós, em nós mesmos. E é isso, né? Que nós possamos sempre aprender, que nós possamos ser gratos a Deus, a espiritualidade amiga, que vem nos trazer os ensinos que Jesus deixou e seus discípulos propagaram, e que possamos ser esses discípulos da era atual, não querendo se aparecer por orgulho, mas praticando os ensinamentos de Cristo, praticando para mudarmos em nós mesmos aquilo que trouxemos de nossas tendências lá do passado e que precisamos mudar. Então, que essa semana seja de paz, de luz, recheada de coisas boas. E se passarmos por momentos tristes, com dor emocional, física, espiritual, nos conectemos ao alto, oremos a Deus, vigiemos os pensamentos e lembremos de que toda dor é um aprendizado. E buscar a Deus nesses momentos alivia, nos traz o entendimento dos porquês e nos faz passarmos com resignação e seguirmos avante sempre. Boa semana a todos vocês e que Deus esteja com cada um.